John Wayne Gacy. Nascido em Chicago, 1942, teve uma infância traumática, pois sofria abusos de seu pai alcoólatra. Sempre demonstrou tendências homossexuais. Sempre foi considerado um aluno acima da média e considerado por muitos um gênio. Era muito próximo de sua mãe e irmã. Era apaixonado por uniformes. Gostava de se vestir como oficial do exército, marinha e policial. Mesmo com uma infância e adolescência difícil e com problemas de saúde, se formou em administração e se tornou um vendedor de sapatos. Mais tarde se casou com uma mulher do trabalho, cujo pai era dono de um restaurante de frango frito, onde John o gerenciava com excelência. Na época, John faria trabalhos comunitários e foi eleito Homem do Ano naquele local. Mesmo casado, vestígios de sua homossexualidade estavam ali. Em 1968, foi acusado de agressão sexual a um adolescente e foi condenado a 10 anos de prisão. Mas graças ao seu bom comportamento, cumpriu somente 1 ano e meio. Devido a isso, sua esposa pediu divórcio e John resolveu recomeçar sua vida, mesmo rejeitado por sua família. Atuou na política da cidade e nesse período casou-se pela segunda vez, com uma de suas poucas amigas de infância, com quem teve 2 filhas. Nos anos 70, fundou a sua própria empresa de pintura e decoração. No seu tempo livre, se vestia como palhaço e animava eventos e festas infantis, começando muitas vezes a não cobrar, queria apenas trazer alegria. Em sua empresa, oferecia emprego a jovens sem experiência, todos com uma média de idade entre 17 e 21 anos. Relatos de outros funcionários dizem que jovens trabalhavam por lá alguns dias e simplesmente sumiam, nunca mais eram vistos. John Wayne Gacy gostava de dar festas à fantasia de gala para a alta sociedade da região. Sempre era elogiado por ser hospedeiro e gentil. Apesar disso, seu jardim exalava um cheiro ruim de acordo com os relatos. A esposa de John acreditava que, embaixo do assoalho, havia ratos mortos, pois seu marido afirmava que a casa tinha um problema no esgoto. Naquela cidade, aumentava cada dia os relatos de desaparecimento. Mas um deles em especial chamou a atenção das autoridades. Robert Pist, um garoto que trabalhava em uma farmácia da cidade. Certo dia, ele informou a seu chefe que iria fazer uma entrevista de emprego em uma construtora, pois, como todos nós, queria trabalhar em algum lugar onde teria um salário melhor. Acontece que, depois da entrevista, nunca mais Robert foi visto. Seus pais foram prestar queixa na polícia. Devido ao histórico de ser um bom filho, a hipótese de ter fugido de casa logo foi descartada. Mesmo procurando em toda a cidade, nenhuma pista foi encontrada. Logo, o óbvio veio à cabeça e decidiram ir atrás do homem com quem Robert fez a entrevista. John Wayne Gacy. Quando perguntado por telefone sobre o assunto, Gacy respondeu que não sabia de nada. Afirmou que havia marcado a entrevista com o garoto, mas ele não havia comparecido. Revisando a ficha criminal de John Wayne Gacy, a polícia encontrou a condenação por molestar a um adolescente e decidiu investigá-lo mais a fundo. Se passaram dias e nenhum sinal do paradeiro de Robert foi encontrado. A Procuradoria do Estado finalmente conseguiu um mandato de busca para a casa de John. Dentro da casa, objetos suspeitos foram encontrados. Objetos esses que nada tinham a ver com o empresário e muito menos com um homem que se vestia de palhaço para alegrar crianças.
algumas cintas ligas e brinquedos eróticos, mas o que mais levantou suspeita foi o recibo da farmácia aonde Robert trabalhava. Além disso, um objeto ainda mais suspeito foi encontrado, um anel de formatura, que pertencia a John Zick, outro garoto que havia desaparecido. Em outra jaqueta de Robert Fist, foi encontrado outra metade do recibo encontrado, na casa de Gacy, o que era uma prova que o garoto havia sim ido à entrevista de emprego. Também aumentaram as suspeitas quando descobriram que John havia cavado muitos buracos embaixo de sua casa, que alegava ser para o seu novo sistema de esgoto. Um policial mais experiente logo percebeu que aquele cheiro não era de esgoto, mas sim de um odor de corpos em decomposição. O mais bizarro é imaginar que quem apresentou a casa e seus cômodos foi o próprio assassino, que ainda convidou os policiais para um drink em sua sala de jantar. Seguindo ainda os passos de Gacy, as autoridades descobriram que ele havia procurado um advogado. Perceberam que ele passava por todos os lugares que frequentava, se despedindo das pessoas que gostava, como alguém que estava de viagem, mas os policiais desconfiavam que ele iria dar fim à sua vida. Entrevistando funcionários de um posto de gasolina, eles revelaram ter recebido uma grande quantidade de maconha de graça, como um presente, e em um semáforo, John Wayne Gacy foi preso sob acusação de porte ilegal de drogas. Em 21 de dezembro de 1978, a polícia conseguiu um segundo mandato de busca na casa de Gacy. Dessa vez, a busca foi feita embaixo da casa, escavando aonde seria o seu novo sistema de esgoto. Policiais tocaram algo sólido em meio à água e lama. Uma ossada humana havia sido encontrada. Na prisão, Gacy agora recebia a notícia que também respondia por assassinato. Encurralado pelas provas, John decidiu colaborar com as investigações e confessou ter matado mais de 30 jovens. Nesses relatos, dava detalhes sobre os abusos sexuais e estrangulamento. Gacy atraía suas vítimas se passando por policial, fazendo rondas por boates gays, convencendo garotos a entrar em seu carro e usava um pano com clorofórmio para desacordar as vítimas. Levava-os para o seu porão, onde amarrava-os nus, cometia atos violentos e depois com a corda os estrangulava e ali mesmo os enterrava. Wayne Gacy passou a localização de todos os corpos e com isso a polícia achou 20 corpos em sua casa em estado avançado de decomposição. Disse também que alguns corpos haviam sido jogados em um rio próximo, pois ali já não havia mais espaço. Nesse rio foi encontrado o corpo de Robert Pist. John Wayne Gacy foi julgado e condenado à morte. Anos antes de sua sentença, tentou alegar que tinha problemas mentais, mas seus pedidos foram negados pela justiça. Em uma entrevista para a TV, John Wayne pediu para não ser comparado a Jeffrey Dahmer. Ele alegava não ter feito o mesmo que Jeff. Em 9 de maio de 1994, John Wayne Gacy foi morto com 13 injeções letais. Os parentes das vítimas acompanharam a execução. Apesar da história macabra, Gacy é referenciado em filmes até hoje, como Joker e It, a Coisa. Chestnut trees, the wishing